E 2 Crônicas, capítulo 33. Quero falar sobre esse moço Manassés. Eita, homem que foi cruel, viu? 2 Crônica 33, já está aí projetado. Vou ler aqui. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o expulsara das suas possessões, e que diante dos filhos de Israel, pois tornou edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares a Balaíns, fez postes ídolos e se prostrou diante de todos os exércitos do céu e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para todo sempre. Também edificou altares todo o exército dos céus, e nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inó. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros. E prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira de Deus. Também pôs a imagem de escultura do ídolo, o qual tinha feito na casa de Deus, e que Deus dissera a Davi e a Salomão, o seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. 8. Não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tem mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. 9. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhes deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e levaram à Babilônia. E ele, angustiado, suplicou deveras o Senhor, o seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Fez-lhes oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale da entrada da porta do peixe, arranjando Ofel, levantou muito alto, pôs chefes de militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, os ídolos, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e o lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre eles ofertas pacíficas e ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao seu Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Que nessa manhã, Pai, Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir.
Entregamos essa palavra nas tuas mãos, Pai. Somos apenas instrumento, Pai. A palavra vem de ti, Pai. Por isso entrego nas tuas mãos, Senhor, que seja feito conforme a tua vontade, o teu querer. Aleluia. Glória a Deus. Amados, esse é um homem muito polêmico, uma história de amor do Senhor, né? Como Ele ama as nossas vidas. Como Ele ama o homem. E os anais das histórias estão repletos de homens que deixaram um rastro de dor, deixaram um rastro de tristezas, de lembranças ruins, homens sombrios, sanguinários, homens feiticeiros, monstros, beliais, pervertidos, homens assassinos, homens incendiários, como a gente viu, tem um rei chamado Nero, que ele colocava pinche nos cristãos, amarrava no poste e tocava fogo. E da sua janela ele tocava a harpa ali, se deliciando daquilo. E aonde vai o coração do homem? Homem como Judas, que traiu o Senhor. Homens como Hitler, que colocava os homens na câmara de gás ali, os cristãos, e ali eles morriam asfixiados. Homens truculentos, homens que fizeram mal às muitas pessoas. Mas talvez nenhum homem tenha cedido tanta perversidade igual esse rei Manassés. Ele foi o 13º rei de Judá. Foi o rei que mais reinou em Jerusalém. Ele reinou 55 anos. Seu nome significa aquele que esquece. Porque ele se esqueceu de Deus. Ele se esqueceu de Deus. E às vezes podemos pensar, será que a graça de Deus pode alcançar um homem desse? Né? Será? Será que um homem desse pode ser transformado e venha a ser um servo do Senhor? A gente pode pensar isso. Será que um homem como esse, um homem que se cometeu com tanto mal, com tanta maldade, um homem perverso, sanguinário, violento, um homem imundo, pode se voltar para o Senhor? Às vezes a gente olha para as pessoas assim, a gente fala assim, para isso aí não tem jeito. Para isso aí não tem saída. Às vezes a gente fala assim, nem Deus pode dar um jeito nesse daí. Né? A gente fala isso, que a gente é incrédulo, a gente não sabe o poder que Deus tem. Né? A gente fala isso. Esse aí é irrecuperável, não tem jeito para ele, é irrecuperável. É impossível revertir, né, o quadro, né, dessa pessoa. Às vezes a pessoa está na sarjeta, né, está no lodo, está no fundo do poço. Está atolada até o pescoço de tanto pecado. A mais profunda degradação. Será se tem jeito? Será que tem esperança para esse tipo de pessoa? E essa história de Manassés, elas vai nos ensinar isso. Vamos conhecer esse homem a fundo.
Quem foi esse homem? Ele foi filho do rei Ezequias. Teve um pai piedoso, um pai temente a Deus, um pai que foi chamado príncipe do povo de Deus. Ezequias foi chamado príncipe do povo de Deus. Ele cresceu no lar evangélico. E às vezes a influência dos pais, através dos seus filhos, nem sempre os filhos seguem a letra. Nem sempre os filhos seguem o mesmo comportamento dos pais, a mesma atitude do pai. Quantas às vezes tem aqui famílias que têm seus filhos aqui, têm seus pais na igreja, mas os seus filhos no mundo? Quantos na igreja estão cheios, amados? A gente tem nossos filhos, cria com todo carinho, com todo amor, ensina os caminhos, ensina os princípios, mas os filhos se desviam e vão por outros caminhos. Não segue os caminhos do pai. Ele era um pai piedoso, Ezequias. Era um pai que amava a Deus. Era um pai que cuidava das coisas de Deus. Mas Manassés não quis seguir. Ele tinha um exemplo ali dentro da sua casa. Tinha um modelo ali dentro da sua casa. Mas ele tomou a decisão de se desviar e andar por outros caminhos. A Bíblia diz que antes de Ezequias, o seu pai, ninguém foi igual a ele. E depois de Ezequias, ninguém foi parecido por ele. E ele era singular no seu tempo, era o único. Ele nasceu, ele assumiu o trono ainda jovem, com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade ele assumiu o seu trono. Podemos dizer que ele nasceu no berço de ouro. Começou a reinar com 12 anos de idade. E ele só teve privilégios, né? Porque tinha uma mesa farta, herdou coisas grandiosas, entre bens, em ouro, prata, mas ele esbanjou as suas oportunidades, desperdiçou todas as coisas boas que Deus estava lhe dando. Ele virou as costas. Ele desobedeceu. Ele teve um reinado mais longo da história. Foi o rei de Israel, o rei de Judá, que teve o reinado maior de todos. Ele governou 55 anos. Teve tempo de ele se arrepender, teve tempo dele buscar o Senhor, mas ele entupiu a casa do Senhor de ídolos e se curvou diante delas, deixou desde o lado e se curvou, encheu a casa do Senhor de idolatria, prostrou-se em altares, em estranhos deuses, provocando a ira do Senhor. Ele teve a advertência de Deus. Deus enviou até eles os profetas para falar com ele, para alertá-lo do que ele estava fazendo. E às vezes também a gente tem algumas pessoas que chegam e dão um puxão de orelha, que fala. Às vezes é o pastor, às vezes é algum irmão.
Fala, ó, o caminho que você está seguindo está errado, não é por aí não. Mas às vezes a gente não dá ouvidos para isso. Deus enviou profetas para alertá-lo, para corrigi-lo. Deus não deixou ele errar, sem advertência. Né? Mas ele fechou os ouvidos, tampou os ouvidos. Tampou e fechou seu coração para as coisas de Deus. Agora vamos ver aqui os pecados de Manassés. Tudo para a gente refletir. Manassés foi um líder mau. Ele usou da sua influência para desviar as pessoas que estavam com ele. Para desviar toda a nação que ele comandava, que ele governava. Ele desviou. E eles começaram a fazer coisas piores do que os deuses pagãos, no qual Deus já tinha destruído. Eles fizeram coisas piores. Já pensou? A abominação para Deus. Ele tornou edificar altares. Liberou o povo a adoração a Baal. Ele prestou culto diante de todos os exércitos do céu. Ele adorava estrela, se tornou um viciado em astrologia, tornando-se um apóstata e um náufrago da fé. Ele fez pior do que Acais, que era o pai de Ezequias, o seu avô, que fechou a casa de Deus. Ele introduziu ídolos ali dentro, abominava a casa de Deus. Ele profanou a casa de Deus. Ele insultou a santidade de Deus. Ele se tornou um feiticeiro inteirado. A feitiçaria de Manassés chegou ao ponto dele sacrificar os seus próprios filhos. Ele sacrificava os seus próprios filhos a Moloque. Os estudiosos falam que esse Deus, em letra minúscula, Moloque, foi feito de uma estátua de bronze, que eu estive estudando. Ele ficava com as mãos assim estendidas, uma perto da outra. E ali em volta eles aqueciam uma fogueira, até aquela estátua ficar incandescente, vermelha, tomada pelo fogo. Imagina a temperatura, como que é, não era? E ali, diante daquilo ali, ele jogava os filhos deles assim, nos braços desse Moloque, desse Deus Moloque, para sacrificar os próprios filhos. E ele não teve dó nem do filho dele, do próprio filho dele, ele pegou e lançava ali. E incentivava os povos também a fazerem isso. Eles também sacrificavam os filhos. Ele era adivinho, ela era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes, consultava os mortos. Ele era feiticeiro, espiritual, espírita, pai de santo. Ele provocava em tudo. Parece que era o prazer que ele tinha de provocar a ira de Deus. E há muitas pessoas que mergulham até estão mergulhados até hoje, até o pescoço com feitiçaria, com espiritismos, com astrologias, consulta aos mortos, com misticismos, pagãs. Tem muitas pessoas. Tem muitas pessoas que até hoje tem dentro da igreja também, mas não deixam de consultar horóscopo, que fala assim, eu não saio de casa, eu já vi falar isso, não saio de casa sem consultar o horóscopo para ver o que está falando, como é que vai ser meu dia. Tem gente dentro da igreja que faz isso, amados. E não pense você que nós somos melhores do que esse homem aqui, não. Nós não somos, não. Do jeito ou de outro, a gente provoca também a ira de Deus.
Ele derramou muito sangue inocente. Ele matou seus próprios filhos, matou também os filhos de outras pessoas. Ele mandou serrar ao meio o profeta Isaías. Mandou serrar ao meio. Tamanha maldade. Tem um historiador chamado Flávio Joséfo, não sei se você já viu falar nele. Ele diz que todos os dias se sacrificavam as pessoas em Jerusalém, amando de Manassés. Ele era um homem mau, violento, truculento, assassino e sanguinário. O juízo de Deus sobre Manassés, mais um ponto aqui, a prisão de Manassés. Palavra, quem não escuta a voz da palavra, escuta a voz da chibata. Isso é real. Quem não atende à voz do amor é arrastado pela dor. O rei da Síria prende Manassés com ganchos, amarra-os com cadeias e leva cativo a Babilônia. Esses ganchos, amado, eu estive vendo, gancho no nariz, eles amarravam tipo uns anzóis nos lábios da pessoa assim, colocavam uma canga aqui, amarrado, e saía puxando eles assim. É assim que eles faziam com as pessoas que eram presas naquela época. E ele foi desse jeito, de um rei, ele foi levado em cadeias, foi levado cativo à Babilônia. Aí nós vemos aqui a humilhação de Manassés. Ele desceu ao fundo do poço, ele é arrancado do trono de Jerusalém, é levado como um bicho, como uma canga no pescoço e anzóis em sua boca, e jogado numa prisão. Ele é levado à Babilônia, o centro da feitiçaria do mundo, no qual ele servia, mas só que não puderam fazer nada para ajudar ele. E diante da prisão, nós vemos a angústia de Manassés. E a gente vê que o pecado não compensa. E quem zomba do pecado é louco. O homem será apanhado pelas suas próprias cordas do seu pecado. Manassés está cativo, ele está algemado, angustiado. E quem não escuta a voz de Deus, escuta a vara da repreensão. A convenção de Manassés. Aí vem o ápice dessa palavra. A infinita graça do Senhor. A infinita graça. Se fosse um de nós, já tinha... Senhor, eu quero que você morra pelo resto da vida, nunca mais saia daí. Às vezes, quando a gente abre e liga a televisão, no jornal, a gente vê ali as pessoas que às vezes estrupam uma criança, que mata sua esposa, que às vezes a pessoa está ali no trânsito normal, chega um lá e dá um tiro, sem mais nem menos, mata a pessoa, tira a vida da pessoa, e a gente fala assim, esse aí tem que apodrecer na cadeia, esse aí nunca mais deve sair da cadeia, da prisão, tem que pagar por que ele fez. Aí nós vemos a infinita graça do Senhor. Quando lemos essa história, temos a vontade de dizer, agora é bem feito, ele deve pagar por todas as suas atrocidades. Mas este homem clama a Deus e o Senhor o salva. Porque Deus, Ele é rico em perdoar. Ele tem prazer na misericórdia. Para Ele, não existe causa perdida. Deus mandou Manassés para a prisão, para não mandá-lo para o inferno. E Deus às vezes vai à última consequência para te livrar do inferno, por amor a você. Glória a Deus. Às vezes Ele manda um acidente, uma doença, uma tragédia familiar. Deus está pronto a mover céus e terra para que você não venha perecer.
Em Hebreus, capítulo 12, 6, na parte B, fala assim, que não despreze a disciplina do Senhor. E nesse magoe com sua repreensão, o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ele é tremendo. A conversão começa com arrependimento, com tristeza pelo pecado, com a consciência que temos feito o que é mal perante o Senhor. Começa com arrependimento. Manassés muito se humilhou perante Deus. Ele caiu em si, ele reconheceu o seu erro. Ele não se justificou e nem endureceu seu coração. Ele se curvou, ele se humilhou diante do Senhor e se arrependeu. A oração de Manassés. Manassés vivera todos os dias da sua vida invocando mortos, adorando ídolos, levantando altares, deuses pagãos. Mas agora, na hora do aperto, ele ora a Deus. E Deus atende o seu clamor. E nessa manhã eu quero te dizer, clame a Deus, grite por socorro, levanta a sua voz, porque ainda há esperança para aqueles que ainda estão fora do caminho do Senhor. Talvez é um parente, um amigo, ainda há esperança. Quando Manassés voltou-se para Deus, Deus voltou-se para ele. Restaurou sua vida, seu reino, a sua alma. Manassés então reconheceu que o Senhor é Deus e o aceitou, o restaurou, Deus o levantou e Deus restituiu o seu reino. As provas que ele houve um arrependimento verdadeiro foi na aceitação. Os ouvidos de Deus não estão abertos, as mãos do Senhor estão estendidas. O Pai está pronto a receber o pródigo de volta. Fazer uma festa, não importa quão longe você tenha ido, quão profundo poço você tenha caído, Deus está pronto a perdoar você e aceitar você de volta. A iluminação, ele estava com olhos fechados, tampado, estava cego. Mas então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus pôde abrir os seus olhos da sua alma. E nesta manhã, Ele também quer abrir o seu e o meu coração para crer que Ele pode todas as coisas. Ele está de braços abertos para nos receber. Ele pode tirar a cortina dos nossos olhos. Ele pode dar um entendimento espiritual para nossas vidas. Ele pode revelar a sua glória para nós. E a glória do Senhor Jesus também. A reforma, Manassés fez a faxina na casa de Deus. Fez a faxina na sua casa também. Ele retirou todas as abominações que ele mesmo tinha colocado. Ele tirou. Isso, e o nosso arrependimento também provoca mudança nas nossas vidas. A consagração. Manassés não apenas tirou o que estava errado, mas também restaurou o altar do Senhor. Ele começou a buscar a Deus novamente. Ele voltou-se para Deus de todo o seu coração. E ele foi também convertido a Deus e passou a consagrar-se a Deus, liderando também toda a nação para voltar-se ao Senhor. E a conclusão, eu queria que você ficasse de pé, porque a gente vai ceiar hoje. Eu queria concluir essa mensagem dizendo o seguinte: algumas lições e alguns aprendizados que essa lição traz para a gente nessa manhã. Eu queria que você prestasse muita atenção. A piedade dos pais não é garantia que os filhos vão andar com Deus. Esteja alerta a isso.
A piedade dos pais não é garantia que os filhos vão andar com Deus. A vida longa não é segurança do favor de Deus. Ele reinou por 55 anos. Não há grau de impiedade que esteja além do alcance da graça de Deus e do perdão de Deus. Não espere uma tragédia em sua vida para voltar-se para Deus. O pecado é algo que Deus abomina e jamais irá ficar sem julgamento. E hoje é dia da gente voltar-se para Deus de todo o nosso coração. Talvez a gente fale assim, não, mas eu não pratico nada disso, eu não falo nada disso. Mas às vezes a gente fala do nosso irmão, às vezes a gente julga o nosso irmão, às vezes a gente sai da igreja falando do pastor, às vezes a gente julga outras pessoas. De alguma forma a gente está provocando a ira do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Antes de nós orarmos, eu quero dizer uma coisa. Nenhuma palavra de repreensão é pesada demais. Nenhuma palavra de repreensão é pesada demais. É pesado demais. Nenhum pecado é maior. Nenhuma repreensão é maior do que o fogo do inferno, que é real. Que Deus quer te livrar. Nenhuma palavra de repreensão é maior do que o inferno, que Deus quer te livrar. Por isso aceite as repreensões quando vier sobre a sua vida. Não murmure. Não diga, por que, Senhor, que aconteceu comigo? Deus sabe todas as coisas. Talvez Ele está te livrando de coisa pior. E nessa manhã que essa palavra vai alertar os nossos corações, nossas vidas. E venha fazer com que nós venhamos estar mais perto de Deus. Antes de ceiar, vamos nos arrependermos no Senhor. Falar com o Senhor nessa noite, nessa manhã. Fale com Ele no seu coração, peça perdão a Ele. Fala, Senhor, me perdoa por algo que eu fiz, Senhor, que talvez entristeceu a Ti, Senhor. Me perdoa às vezes que eu tenho te entristecido, Deus. Peça perdão, humilhe-se diante da presença do Senhor, que Ele está aqui nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo, pela Tua repreensão, Senhor. Porque Tua palavra fala que em tudo a gente tem que dar graças a Deus, Pai, em tudo. E nós somos gratos por isso, Pai. Porque o Senhor vai à última consequência, Senhor, para salvar o filho, Pai. Aquele que o Senhor escolheu como Teu filho, Senhor. E nessa manhã entregamos nossas vidas a Ti. Entregamos nossos corações a Ti, Senhor. Faça conforme a Tua vontade, Pai, o Teu querer, porque nós somos Teus, Senhor. Que seria de nós sem Ti, Pai? Que seria de nós sem a Tua misericórdia, sem a Tua infinita graça, Senhor? Recebe, Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Entregamos tudo a Ti, Pai. Tudo é Teu, tudo é para Ti. Conduza nossas vidas, Pai, sempre a Te adorar e a glorificar o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande e infinito amor e graça, Senhor. Obrigado, Pai. Nós não somos merecedores de tantas bênçãos, Pai. Obrigado, Senhor, por enviar o Teu Filho, Senhor, para nos salvar, Pai.
para nos manter em pé, Pai. Nós estamos em pé aqui, é porque o Senhor quis que nós estávamos, porque o Senhor nos escolheu como filhos, Senhor. Somos os teus filhos, Senhor. Senhor, jamais abandona os seus. Portanto, a nossa vida é tua. Recebe, Pai. Recebe, Pai, as nossas vidas nas tuas mãos. Nós já te agradecemos. No nome precioso do Senhor Jesus. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.